Parte 8, Princípio 2, Sorria. 3. Se você não fizer isto, será dominado por complicações. Em 1898, sucedeu uma tragédia em Rockland County, no estado de Nova York. Morreu uma criança e nesse dia estavam todos os vizinhos se preparando para ir ao funeral. Jim Farley saiu do celeiro para cavalgar em seu cavalo. O chão estava coberto de neve, a temperatura fria e ameaçadora. O cavalo não estava exercitado para tais dias, e quando foi trazido para fora, saltou espetacularmente, ergueu as duas patas bem alto e matou Jim Farley. Assim, a pequena vila de Stony Point teve 2 funerais naquela semana, em vez de um. Jim Farley deixou viúva e 3 filhos rapazes e uns $100 de seguro. Seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos e foi trabalhar numa olaria, remexendo areia, colocando-a nos moldes e virando os tijolos para se secarem ao sol. Esse rapaz, Jim, nunca desfrutou uma oportunidade para ter muita educação. Mas, com a sua genialidade irlandesa, conseguiu fazer as pessoas gostarem dele. Tornou-se político e, com o passar dos anos, desenvolveu uma habilidade sem precedentes para lembrar o nome das pessoas. Nunca viu o interior de uma escola, mas antes dos 46 anos de idade, 4 colégios lhe concederam diplomas honorários. Tornou-se presidente do Comitê Nacional Democrático e diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Entrevistei uma vez Jim Farley e perguntei-lhe o segredo de seu sucesso. Disse, trabalho penoso. Eu retruquei, não ser engraçado? Perguntou-me então qual a razão, no meu modo de ver, que justificava o seu êxito na vida. Respondi, soube que o Senhor pode chamar 10.000 pessoas pelos seus primeiros nomes. Não está errado. Posso chamar 50.000 pessoas pelo primeiro nome, disse Farley. Não tenho dúvida a respeito. Essa habilidade ajudou Jim Farley a colocar Frank Roosevelt na Casa Branca quando conduziu a campanha em 1932. Durante os anos em que Jim Farley viajou como vendedor de artigos de gesso e os em que teve escritório como funcionário municipal em Stony Point, criou um sistema para relembrar o nome das pessoas. No começo era muito simples. Todas as vezes que travava uma nova amizade, procurava saber o nome completo, de quantos membros se compunha a sua família, a natureza dos seus negócios e suas ideias políticas. Gravava bem na mente todos estes fatos, como parte do retrato do novo conhecido, e na vez seguinte em que encontrava a pessoa, mesmo que fosse 1 ano mais tarde, tinha facilidade em dar-lhe uma pancadinha nas costas, perguntar depois pela esposa e os filhos e sobre as plantas no jardim. Nem queria saber como ele desenvolvia o resto. Durante meses, antes do início da campanha de Roosevelt para a presidência, Jim Farley escreveu diariamente centenas de cartas a pessoas de todos os estados do Noroeste e do Oeste. Depois partiu num trem e em 19 dias esteve em 12 estados, cobrindo um percurso de 12.000 milhas, viajando em carroças, trens, automóveis e em barcos. Chegava a uma cidade, reunia o povo para um café, almoço, chá ou jantar, e dizia algumas palavras do coração para o coração. Preparava-se em seguida e uma outra etapa da sua jornada era iniciada. Logo que chegou de volta, escreveu a um amigo em cada cidade que visitara, pedindo uma lista com o nome de todas as pessoas a que fora apresentado. A lista final continha milhares e milhares de nomes, e cada pessoa desta lista teve a alegria de receber uma carta pessoal de James Farley. Estas cartas começavam sempre, querido Bill ou querido Joey, e eram assinadas de Jim Farley cedo verificou que a pessoa comum é mais interessada no seu próprio nome do que em todos os outros nomes da Terra juntos. Lembre-se do nome, chame-o facilmente e terá prestado a qualquer pessoa um sutil e muito eficiente cumprimento. Mas esquecê-lo ou chamá-lo por nome diferente é colocar-se numa grande desvantagem.
Por exemplo, certa vez organizei em Paris um treinamento de como falar em público e mandei cartas a todos os americanos residentes da cidade. Datilógrafos franceses, com conhecimento do inglês, aparentemente pequeno, copiaram os endereços e, como era natural, cometeram erros. Certos homens, dirigente de um grande banco americano em Paris, escreveu-me censurando-me fortemente, porque o seu nome fora escrito de modo incorreto. Às vezes, não é fácil lembrarmos um nome, principalmente se ele é de pronúncia difícil. Em vez de tentar decorá-lo, muita gente o ignora ou chama a pessoa por um apelido mais fácil. Sid Leve visitou um cliente durante algum tempo cujo nome era Nicodemos Papadoulos. Muita gente simplesmente o chamava de Nick. Leves nos relatou: fiz um esforço especial para dizer o nome dele para mim mesmo várias vezes antes de me apresentar a ele. Quando o cumprimentei e disse-lhe seu nome completo, ficou absolutamente surpreso. Permaneceu em silêncio durante alguns minutos. Finalmente, lágrimas escorrendo pelas faces, ele disse: Senhor Leve, nesses 15 anos em que moro neste país, ninguém fez o menor esforço para me chamar pelo nome certo. Qual a razão dos sucessos de André Carnegie? Foi chamado Rei do Aço. Entretanto, pessoalmente, pouco conhecia da manufatura do aço. Tinham trabalhado para ele centenas de homens que conheciam muito mais sobre aço do que ele. Mas sabiam como tratar os homens, e foi isso que o tornou rico. No princípio da vida, demonstrou talento para a organização, um gênio para a liderança. Quando tinha apenas 10 anos de idade, descobriu também a espantosa importância que as pessoas dão aos seus nomes. E usou tal descoberta para conseguir cooperação. Para exemplificar, quando ainda era menino na Escócia, conseguiu apanhar um casal de coelhos, não tendo dificuldades em arranjar um perfeito ninho para os pequenos coelhinhos. Faltava-lhe, porém, com que alimentá-los. Teve uma ideia inteligente. Disse aos meninos da vizinhança que se eles lhe arranjassem trevos e folhas de dente de leão em quantidade suficiente para alimentar os coelhinhos, ele batizaria os animaizinhos com seus nomes. O plano teve um efeito quase mágico. Carnegie nunca esqueceu essa passagem. Anos mais tarde, ganhou milhões empregando a mesma psicologia nos negócios. Por exemplo, queria vender trilhos de aço à Pennsylvania Railroad J. Edgar Thomson era então o presidente desta companhia. Andrew Carnegie construiu uma fundição de aço em Pittsburgh e denominou-a Edgar Thomson Steel Works. Eis aqui uma adivinhação. Veja e acerta. Quando a Pennsylvania Railroad precisou de trilhos de aço, você acha que J. Edgar Thomson os comprou? Da Sears Roebuck? Não, você está errado. Pense novamente. Quando Carnegie e George Pullman estavam em luta pela supremacia nos carros dormitórios, o rei do aço novamente lembrou-se da lição dos coelhinhos. A Central Transportation Company de Andrew Carnegie controlava estava em luta com a companhia de propriedade de Pullman. Ambos faziam esforços para obter os fornecimentos dos carros dormitório da Union Pacific Railroad, desfazendo-se mutuamente, abaixavam preços e destruíam todas as possibilidades de qualquer lucro. Tanto Carnegie como Pullman foram a Nova York para se reunirem com o conselho diretor da Union Pacific. Encontrando-se uma noite com o Sr. Nicholas Hottel, Carnegie disse: Boa noite, Sr. Pullman. Não, nós estamos transformando-nos numa dupla de loucos? O que quer dizer com isso? Perguntou Pullman. Carnegie então expressou o que tinha em mente, uma fusão dos interesses dos dois. Traçou em termos brilhantes as vantagens mútuas do trabalho em colaboração, em vez de um contra o outro. Pullman ouviu atentamente, mas não ficou de todo convencido. Finalmente perguntou: que nome teria a nova companhia? Ao que Carnegie respondeu prontamente: Pullman Palace Car Company, naturalmente. A fisionomia de Pullman se iluminou. Venham aos meus aposentos, disse. Vamos conversar a respeito.
Esta conversa faz parte da história industrial. A política de Andrew Carnegie de relembrar e homenagear os nomes de seus amigos e associados comerciais foi um dos segredos do seu êxito na vida. Sentia-se orgulhoso porque podia chamar muitos dos seus operários pelos primeiros nomes, e gabava-se de que, enquanto esteve pessoalmente encarregado da direção, nenhuma greve veio perturbar as chamas das suas fundições de aço. Benton Love, presidente do Texas Commerce Bank Chares, acredita que quanto maior uma empresa se torna, mais fria ela fica. Uma forma de aquecê-la, disse ele, é lembrarmos os nomes das pessoas. O diretor que me diz não conseguir se lembrar de nomes está me dizendo ao mesmo tempo não poder se lembrar de uma parte significativa do negócio em que atua, trabalhando, portanto, sobre areia movediça. Karen Kirsch, de Rancho Palos Verdes, Califórnia, comissária da Companhia de Aviação TWA, habituou-se a guardar os nomes de quantos passageiros fossem possível, e ao atendê-los chamava-os por seus nomes. Como resultado, essa atitude era recompensada com elogios aos seus serviços, tanto diretamente para ela quanto indiretamente para a companhia. Certo passageiro escreveu: havia algum tempo tinha deixado de voar pela TWA, mas daqui para frente vou voar tão somente com essa companhia. A empresa se personalizou e isso para mim é extremamente importante. Os homens são tão orgulhosos de seu nome que andam ansiosos para perpetuá-los a qualquer custo. Mesmo o velho fanfarrão e durão P.T. Barnum, desapontado porque não tivera filhos homens para usar o seu nome, ofereceu ao neto C.H. Sleeve $25.000 para que ele passasse a chamar-se Barnum Shelley. Há séculos, nobres e magnatas costumavam financiar artistas, músicos e escritores, conseguindo assim que suas obras lhe fossem dedicadas. Bibliotecas e museus devem suas mais ricas coleções a homens que não podiam conceber que seus nomes desaparecessem da memória da sua raça. A Biblioteca Pública de Nova York possui as coleções Astor e Lenox. A Metropolitan Museum perpetuou os nomes de Benjamin Altman e J. P. Morgan. E quase todas as igrejas são embelezadas por vitrais que lembram os nomes dos doadores. Grande parte dos edifícios de muitas universidades levam os nomes de doadores que contribuíram com vultuosas somas de dinheiro para obter essa honra. A maioria das pessoas se esquece dos nomes pela simples razão de não dedicar a esse exercício o tempo e a energia necessários para concentrar, repetir e gravar indelevelmente os nomes na memória. Quase todos dão a desculpa de que são muito ocupados. Mas certamente não são mais ocupados que Franklin D. Roosevelt, o qual, todavia, tinha tempo para lembrar-se e chamar pelos respectivos nomes os mecânicos com os quais estava em contato. Para exemplificar, a organização Chrysler construiu um carro especial para o Sr. Roosevelt, que não podia dirigir carros comuns porque suas pernas estavam paralisadas. W.F. Chamberlain e um mecânico foram fazer a entrega do carro na Casa Branca. Tenho à minha frente a carta do Sr. Chamberlain relatando suas experiências. Eu ensinei ao presidente Roosevelt como manejar o carro com uma porção de detalhes fora do comum, mas ele me ensinou muito sobre a fina arte de tratar as pessoas. Quando cheguei à Casa Branca, escreve o Sr. Chamberlain, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Chamou-me pelo nome, deixou-me à vontade e impressionou-me particularmente com o fato de se achar vitavelmente interessado nas coisas que eu lhe mostrava e explicava. O carro fora construído com tais detalhes que podiam ser manejados inteiramente com as mãos. Uma multidão acercou-se para ver o novo tipo Chrysler e Roosevelt disse: penso que é uma maravilha. Tudo o que se tem a fazer é apertar um botão e ele se movimenta, podendo ser dirigido sem grande esforço. Isto é notável. Não sei o que o faz andar. Gostaria de ter tempo para desmontá-lo e ver como funciona. Quando os amigos e auxiliares de Roosevelt admiravam a máquina, ele disse na presença de todos: Sr. Chamberlain, avalie o tempo e o esforço que o senhor despendeu para construir esse carro. É uma realização magnífica.
Admirou o radiador, o espelho retrovisor, o relógio, o acendedor, a qualidade do estofado, a posição do assento do motorista, as maletas especiais na traseira com seu monograma em cada uma. Em outras palavras, inteirou-se de todos os detalhes, os quais sabia terem merecido muito cuidado de minha parte. Fez questão de chamar a atenção da senhora Roosevelt e da senhorita Perkins, ministra do Trabalho, e da sua secretária para as várias peças do equipamento. Mandou chamar o velho porteiro da Casa Branca, dizendo: George, você tomará um cuidado particular com as 2 maletas. Quando a aula de direção havia terminado, o presidente voltou-se para mim e disse: Bem, Sr. Chamberlain, deixei o Federal Reserve Board esperando meia hora. Penso que é melhor voltar ao trabalho. Levei comigo a Casa Branca o mecânico, foi apresentada a Roosevelt ao chegar, não falou com o presidente, que lhe ouviu o nome apenas uma vez. Era um rapaz muito discreto e ficou sempre um pouco para trás. Mas, antes de deixar-nos, o presidente olhou para o mecânico, chamou-o pelo nome, apertou-lhe a mão e agradeceu-lhe por ter vindo a Washington. E não havia nada de falso nos seus agradecimentos. Pude sentir isso. Poucos dias após minha volta a Nova York, recebi uma fotografia com o autógrafo do presidente Roosevelt e uma pequena carta de agradecimentos, expressando novamente sua apreciação pela minha assistência. Como tem tempo para fazer isso tudo, continua sendo um mistério para mim. Franklin D. Roosevelt sabia que um dos mais simples, mais óbvios e mais importantes meios para conseguir a boa vontade é lembrar os nomes e fazer com que as pessoas se sintam importantes. Entretanto, quantos de nós fazemos isso? Metade das vezes que somos apresentados a um estranho, falamos-lhe alguns minutos e não podemos sequer relembrar seu nome quando nos despedimos. Uma das primeiras lições que um político aprende é a seguinte: lembrar-se do nome de um eleitor é conquistá-lo, esquecer é perdê-lo. E a habilidade de lembrar os nomes é quase tão importante nos negócios e nos contatos sociais como na política. Napoleão III, imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, orgulhava-se de, apesar de todas as suas obrigações reais, poder relembrar-se do nome de cada pessoa que o procurava. Sua técnica, simples, se não ouvia o nome perfeitamente, dizia: perdão, não ouvi bem o seu nome. Se era um nome não muito comum, costumava dizer: como se escreve? Durante a conversa, preocupava-se em repetir o nome várias vezes e procurava associá-lo na mente com alguns sinais característicos do homem, expressão e aparência geral. Se era alguém de importância, Napoleão encarregava processos mais elaborados. Logo que ficava só, escrevia o nome da pessoa num pedaço de papel, olhava-o, concentrava-se nele e gravava-o definitivamente na memória. Só depois disso rasgava o papel. Com esse recurso, conseguia tanto uma impressão visual do nome como uma impressão auditiva. Tudo isso toma tempo, mas boas maneiras, disse Emerson, são um produto de pequenos sacrifícios. A importância de lembrar nomes, de usá-los, não é uma prerrogativa de reis ou de executivos de grandes empresas. O som de um nome surte efeitos em todos nós. Kim Nottingham, um funcionário da General Motors da Indiana, em geral almoçava no restaurante da companhia. Observou que, invariavelmente, a moça que trabalhava atrás do balcão tinha uma fisionomia sombria. Ela devia fazer sanduíches havia umas 2 horas, e eu era exatamente um outro sanduíche. Disse-lhe o que queria. A moça pesou o presunto numa pequena balança, pegou uma folha de alface, uma porção pequena de batata fritas e passou-me o prato. No dia seguinte, entrei na mesma fila. A mesma moça, a mesma fisionomia. A única diferença foi que li seu nome no crachá. Sorri e disse: Oi, Eunice. E só então fiz meu pedido. Bom, ela esqueceu a balança, empilhou algumas fatias de presunto, pegou 3 folhas de alface e fez um monte com a batata fritas a ponto de caírem do prato. Devemos atentar para a mágica que existe no nome e compreender que esse singular elemento pertence exclusivamente à pessoa com quem estamos lidando e ninguém mais. O nome destaca a singularidade do indivíduo, tornando-o único entre a multidão. A informação que comunicamos e a solicitação que fazemos em determinada situação assume uma importância especial quando mantemos vivo em nossa mente o nome do indivíduo. Da garçonete ao diretor, o nome exercerá um efeito mágico enquanto lidamos com as pessoas.